1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mesmo assentados como os irmãos estão, me acompanhem, por favor. A leitura estará sendo projetada aí também. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelaram perscrutar. Aleluia. O texto que nós lemos, irmãos, fala de algo muito tremendo aqui para nós. Regeneração. Fomos regenerados. E regenerados, irmãos, nós só somos por meio do sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, que nos trouxe reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, através do seu sacrifício. E o que eu quero chamar a sua atenção e a minha nesta noite, e pensarmos um pouquinho, irmãos, acerca desta vida que agora temos em Cristo, por termos sido regenerados, termos nascido de novo, termos feito novas criaturas. Como os irmãos puderam perceber, eu falei aqui no momento do batismo, que até mesmo o bebezinho, que nós olhamos que parece um anjinho, ele é pecador. Ele é nascido no pecado, porque o pecado entrou no mundo através de Adão. E aí então diz as Escrituras que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o único meio, a única forma de estarmos de volta, não é, em comunhão com o Pai, com Deus, é por meio de Jesus Cristo. O sacrifício dele na cruz, derramando o seu sangue para nos lavar dos nossos pecados e nos reconciliar de novo com Deus. E para que isso aconteça, é necessário que sejamos regenerados, nascidos de novo. E aí eu queria perguntar para todos nós que estamos aqui, você já foi regenerado? Você já nasceu de novo? Você já está em Cristo Jesus? E o Espírito de Deus que nos foi dado já habita em você? Nós encontramos um texto de João mesmo, capítulo 3. O capítulo 1 diz e nos mostra que o nosso Deus, ele teve que se fazer carne, o Verbo tomou forma humana e veio a esse mundo para morrer em nosso lugar. E a palavra diz que muitos não creram e nem o receberam, mas todos quantos creram nele, o receberam poder
por parte de Deus para nos tornar filhos de Deus. É até algo interessante que às vezes nós ouvimos por aí, o mundo diz isso, que todos são filhos de Deus. Nós podemos até dizer isso por consideração, afinal de contas Deus criou todo mundo, foi Deus que criou o homem. Mas a Bíblia diz que filho de Deus só existe um. O único filho de Deus, o huios de Deus, filho, no grego, e não teknon ou huiosesia, que é eu e você, filhos adotados, mas o único filho gerado é Jesus Cristo. O unigênito do Pai, o único que foi gerado. Semente de mulher. É até interessante isso, né? Quando a Bíblia fala que nasceria, está lá em Gênesis, né? Nasceria um que seria semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, não é? Que venceria lá o diabo, venceria o pecado, seria morto numa cruz. Fala da semente da mulher. Vocês já prestaram atenção nisso? Todos nós somos sementes do homem. O único na Bíblia que é semente da mulher é Jesus. Não tem semente do homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo numa mulher. O único filho de Deus, o huios de Deus, o único filho gerado, o unigênito do Pai é Jesus Cristo. Hoje só se torna filho de Deus aqueles que confessam e reconhecem a Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador. E esta carta que Pedro escreve a esses irmãos dispersos por causa da perseguição, que estavam agora sofrendo algumas lutas e dificuldades, ele vem e dá essa confirmação, vamos dizer assim, essa alegria destes que mesmo sofrendo com luta, com perseguição, eles passaram por uma regeneração. Eles agora são filhos de Deus. Eles foram santificados em Cristo, separados para Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nesta noite, para a gente pensar acerca disso. Você já nasceu de novo? Você já foi regenerado? Ou você ainda está com o nascimento apenas de papai e mamãe? Lembram? João capítulo 3, nós encontramos um homem chamado Nicodemos, um grande religioso e conhecedor das Escrituras. Ele ouve falar de Jesus, ouve falar deste homem, de alguns sinais, milagres que já estava fazendo. E a Bíblia diz, lá no capítulo 3 de João, que ele vai ter com Jesus à noite. Ele não queria nem ser visto pelos outros escribas e fariseus, pelos conhecedores da lei, que ele estava interessado em ouvir esse, para alguns na época, sendo conhecido como um grande profeta, um homem de Deus fazendo sinais. E a Bíblia diz que Nicodemos procura Jesus. E nesse diálogo, Jesus fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E Nicodemos teve dificuldade de entender isso. Ele disse, mas como nascer de novo? Pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Como é possível isso? E Jesus fala para ele assim, olha, você é um conhecedor das leis, das escrituras, um grande mestre, não entende estas coisas? Importa-vos é nascer da água e do Espírito. O que Jesus quis dizer com isso para Nicodemos? Nicodemos, é necessário que você se arrependa, reconheça que é um pecador e nasça do Espírito. E aí Jesus, na continuação do diálogo, depois de dizer isso para Nicodemos, ele fala, olha Nicodemos, nascer do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você conhece nos seus efeitos. E aí eu volto a te perguntar, você nasceu de novo? Você foi regenerado? Você agora já é filho de Deus? Você que está aqui nesta noite, você que me ouve, você que está me assistindo, você já reconheceu Jesus Cristo como o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando nós cremos que Jesus é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é aquele que tomou forma humana e veio morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e nós crermos nele, a Bíblia diz que imediatamente, automaticamente, repentinamente, uma coisa instantânea, você nasce de novo. Você é regenerado. Você se torna filho de Deus. E o Espírito de Deus passa a habitar em você. É por isso que a Bíblia diz que a novidade de vida,
Há transformação, porque você agora é uma nova criatura. Você não é mais uma pessoa qualquer. Você não é mais apenas um homem natural. Nós passamos a ser também agora espiritual. E agora, nascidos de novo, com espírito revivido, nós passamos a compreender as coisas de Deus. A palavra de Deus nos diz que o homem natural, e por isso eu perguntei isso no início dessa palavra e vou falar de novo. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, se você não foi regenerado, se você ainda não reconheceu a Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, você não entende as coisas de Deus. Para você, elas são loucura. Para você, quem sabe, a vida cristã é uma religiosidade. Quem sabe para você a vida cristã é ouvir falar de Deus, de Jesus, de um Deus distante, longe, e que você não percebe nem sente. Por isso você precisa ser regenerado. Mas como eu faço, pastor? Creia e reconheça Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Aquele que morreu pelos seus pecados. E aí você nasce de novo. E aí é tirado dos seus olhos as escamas. E você começa a compreender as coisas de Deus. Você começa a entender o que a Escritura diz. Você começa a compreender a obra sacrificial de Cristo. E aqui neste texto que nós lemos, ele fala sobre essa regeneração. Fala deste bendito Deus e Pai que nos amou de tal maneira que deu a Jesus Cristo para ser sacrificado. E a palavra diz que em Cristo nós somos santificados, separados para Deus, para uma vida agora nele, em Cristo. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, se as meninas conseguirem, quiser colocar, pode colocar. Esse versículo eu costumo lembrar sempre os irmãos, que foi o primeiro versículo quando eu ouvi o Evangelho e criei em Jesus e passei pela experiência da conversão, foi o versículo que eu gravei, foi o primeiro versículo. Em quem também vós, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você já foi selado com o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você. Você é filho de Deus, você é crente. Você passou por essa experiência de ter nascido de novo, conversando na classe dos novos convertidos, ou a classe de catecúmeno, a gente conversando sobre isso, e falávamos que a gente testificar, falar de uma maneira mais clara, quem sabe o dia, a hora e o momento que você teve essa experiência, fica mais fácil para alguém como eu, por exemplo, que me converti com 20, 21 anos de idade. Ou melhor, fui convertido, né? Mas falava com os irmãos ali que, para quem da barriga, do ventre, não é, que já ouve o Evangelho, já aprende com seus pais desde bebê e que vai crescendo e vai ouvindo falar de Jesus, da salvação, do amor de Deus em Cristo, vai aprendendo as Escrituras, vai chegar um dia que essa criança, como já falamos aqui nesta noite, ela vai precisar confessar Jesus como o Senhor da vida dela, ela vai precisar fazer a profissão de fé, ela vai precisar decidir se ela vai seguir o mesmo Deus que os pais seguem, se ela vai decidir se ela quer continuar sendo crente, não é? E essa criança vai depender, 10, 11, 12 anos, 13, a idade que ela começar a ter o entendimento, ela vai precisar fazer isso. Por isso que os pais precisam estar atentos e a liderança da igreja também, para a gente ver essas crianças se posicionarem de fato e confessando e reconhecendo. E se ainda não estão, a gente descobrir por que não, né? Por que ainda não entendeu, não é? Que Jesus é o Senhor da vida delas. Mas o que conversávamos lá na classe é que, para o bebezinho que já nasce aprendendo, para ela dizer assim o dia e a hora que teve a experiência de que ela nasceu de novo, é mais difícil. Mas ela vai saber dizer o dia, ou melhor, em algum momento, ela reconheceu Jesus como o Senhor e que ela crê e que ela confessa como o Senhor. Mas para alguém como eu, por exemplo, que tive uma experiência já adulto, fica mais fácil.
a gente perceber como que antes eu tentava ler a Bíblia, tentava entender e não conseguia. Deus parecia estar tão longe, tão distante. Mesmo tendo aprendido lá na religiosidade, no romanismo, da idolatria, aquelas questões todas, e às vezes tentando buscar a Deus e tentando compreender, eu não compreendia. Tentava ler a Bíblia muitas vezes e era tão difícil e complicado entender. Mas o dia em que o amor de Deus me alcançou e eu o reconheci como o meu único, suficiente Senhor e Salvador, os meus olhos se abriram. Eu comecei a compreender as Escrituras. Por quê? Porque eu fui regenerado. Você que passou por isso, que está aqui, entende o que eu estou falando. Você nasceu de novo. E a Bíblia diz que agora o Espírito Santo habita em você. O texto de Efésios que eu citei aqui, versículo 13, capítulo 1, fala de termos sido selados com o Espírito Santo. Você creu em Jesus, confessou Ele como o Salvador da sua vida, você é selado, ou seja, você é batizado com o Espírito Santo. Você agora recebeu o Espírito de Deus em você. Nós passamos a ser, irmãos, a habitação do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu estou querendo trazer, essa reflexão nesta noite para mim e para você. Se nós que estamos aqui fomos regenerados, nascemos de novo, somos filhos de Deus e o Espírito Santo habita em nós, está fazendo alguma diferença? Faz alguma diferença isso na sua vida? Ou não mudou nada? Não muda nada. Não percebemos nada. Eu queria que você pensasse nisso. Efésios capítulo 1 fala isso. No capítulo 2 de Efésios, diz o que nós éramos, irmãos. E Ele nos deu nova vida. O capítulo 2, versículo 1, logo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Andava antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora, depois de termos nascido de novo, criados em Cristo Jesus, agora, novas criaturas, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, irmãos, fomos regenerados, nascemos de novo, então somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, recebemos a adoção de filhos e recebemos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo em nós. Irmãos, nós, pecadores, que éramos pecadores. Isso é uma coisa que eu gosto de explicar na classe de catecúmeno também, para a gente não usar isso como pretexto para pecar. Porque às vezes as pessoas dizem assim: pastor, somos todos pecadores, né? Todos pecam. E aí eu vivo pecando. Você não é pecador, não. Você é um santo que peca. Você foi separado, santificado em Cristo. Pecamos sim, mas não somos pecadores como antes. Antes, você e eu éramos pecadores e escravos do pecado. E vivíamos conforme o mundo.
Do jeito que a banda tocar e do jeito que a onda for, eu vou. Eu sou do mundo. Mas nós nascemos de novo. Então agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos feitos novas criaturas, nascidos de Deus, somos filhos de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Então agora a gente não vive mais pecando como antes. A gente peca, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos fraquezas, temos falhas, mas nós podemos resistir. Nós podemos buscar em Cristo Jesus, porque nós temos uma nova vida em Cristo. É claro, a perfeição, irmãos, só quando estivermos com Cristo, ou no arrebatamento, uma transformação do nosso corpo de uma vez por todas. Mas é preciso que os irmãos compreendam isso, para não dizer como às vezes a gente ouve de alguns por aí. Ah, pastor, somos pecadores, né? Então, releva, né? Nós pecamos por ignorância, falta de conhecimento, às vezes até por pirraça, por raiva, porque a gente gosta, mas nós poderíamos buscar em Cristo não pecar. Só que pecamos, é claro. Mas é importante que você entenda isso para não viver no pecado. Sabe aquele texto da palavra de Deus que diz assim, ah, pastor, há um texto, eu acho que eu até anotei aqui, é Marcos capítulo 14, dá uma olhadinha, põe lá, Alice, faz favor. Marcos 14, 38, eu acho que é esse mesmo. Como que as pessoas se confundem? Olha só, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os irmãos já viram as pessoas dizerem também isso? Ah, pastor, a carne é fraca. E usam isso como pretexto para pecar. Não é isso que o texto está falando. O que Jesus está falando é o seguinte, nós recebemos o Espírito, o nosso Espírito foi vivificado, nós nascemos de novo e agora estamos em Cristo. Somos do Senhor, mas o nosso corpo ainda perece, ainda vai morrer, ainda sofre, ainda é tentado. Mas dizer que a gente peca porque a carne é fraca, não. O Espírito é forte. E se o Espírito é forte, você mata a carne. Nos diz que nós que estamos em Cristo agora e que o Espírito de Deus habita em nós, nós que já morremos com Cristo e ressuscitamos, porque pela fé a gente já caminha aqui nessa terra como aqueles que já morreram com Cristo, lá na cruz, e já ressuscitamos com Ele. E já estamos nos lugares celestiais. Ou seja, nós já recebemos vida em Cristo Jesus. E aí é preciso que eu entenda isso, irmãos. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais dominado. Eu devo ser, sim, pelo Espírito. Quero que os irmãos vejam comigo ainda. João capítulo 14, fala isso no versículo 17, que nós recebemos o Espírito de Deus. João 14, parece até um estudo bíblico, né, irmãos? Mas eu quero que eu e você saímos daqui refletindo acerca destas coisas e pensando um pouco mais sobre a nossa vida em Cristo e a habitação de Deus em nós. Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. João 14, no versículo 17, olha o que diz o texto. No versículo 16, Jesus está para ser assunto aos céus, os discípulos estão preocupados porque achavam que iam ficar sozinhos, mas aí Jesus dá a promessa de que eles não ficariam sozinhos, mas receberiam outro Consolador, um outro que é o mesmo, porque é o Espírito Santo, que é Deus, assim como Jesus o é. E assim como Jesus estava com eles, agora estaria com eles por meio do Espírito Santo. E aí Jesus ministra sobre a vida deles, e olha o que ele diz aqui. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Lembra que Jesus ele é assunto ao céu e ele fala para os discípulos, aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Descerá sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão batizados, selados com o Espírito Santo, para sempre. E a palavra então diz, irmãos, que o Espírito agora foi nos dado, e ele está em nós. Nós porque cremos
e estamos nele. Por quê? Fomos regenerados. É obra do Senhor, é Deus, irmãos, é Deus quem converte, é Deus quem regenera, é Deus que nos faz nascer de novo e nos torna filhos de Deus, mas Ele nos dá do seu Espírito e Ele habita em nós. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, 1 Coríntios, eu já citei aqui, no capítulo 2, versículo 14, onde diz que o homem natural não aceita e não compreende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Você tem falado do Evangelho, do amor de Deus para alguém, para o seu amigo, para a sua família, eles não compreendem? Não vão compreender nunca. Só vão compreender e entender quando nascer de novo. É por isso, quando eu e você for pregar o Evangelho para alguém, nós vamos pregar Cristo Jesus, o Salvador, o amor de Deus em Cristo, mas também o arrependimento para que eles reconheçam o sacrifício de Jesus e eles possam então crer e nascer de novo. E aí os olhos deles serão também abertos. Nós precisamos pedir a Deus que os converta. Nós precisamos orar e pedir, Senhor, salva, converte, liberta, Senhor, este meu parente, esta minha família, esse meu amigo. Abre os olhos dele, traga-o. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque enquanto não nascer de novo, não vai entender as coisas de Deus. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. É loucura para o homem. Não vai entender, irmãos. Os irmãos acham que é para qualquer um entender o que nós estamos aqui hoje entendendo. Irmãos, para muita gente é loucura. Você veio aqui. Estamos reunidos aqui no domingo de noite, dizendo que crê num Deus que a gente não vê. Dizendo que crê num Deus que é um, mas é três. Que negócio é esse? Num monte de gente que diz que acredita no espiritual, que acredita no céu, em anjo. Isso é louco, irmãos. Os irmãos acham que estão aqui por capacidade de vocês mesmos. Não é não, irmãos. É porque o Senhor te trouxe aqui. O amor de Deus te alcançou. Ele está transformando a sua vida, se é que ainda não transformou, se é que ainda não regenerou, e pode regenerar hoje, e os seus olhos serem abertos, e o Espírito Santo habitar em você. Mas quem sabe todos nós já fomos regenerados, e aí eu quero trazer essa reflexão para nós nesta noite, irmãos. Nós que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Está fazendo diferença? Que diferença faz daqueles outros que dizem crer e às vezes nem professam a mesma fé e não sabem nem quem é Deus? Mas eu e você que estamos aqui sabemos. Eu e você que estamos aqui nesta noite, nós conhecemos a Jesus Cristo. Não o vimos ainda como Ele é. Um dia o veremos, mas nós já o conhecemos. Por quê? Porque Ele se revelou a nós. Por meio da sua palavra e o seu Espírito. Eu quero que você pense nisso nesta noite. Atos dos Apóstolos mostra o primeiro sermão de Pedro, e muitos ali se convertem, e eles não sabem o que fazer, e aí eles recebem a instrução, arrependam-se e creiam, e receberão o dom do Espírito Santo. Lembra que eu falei ainda há pouco? Somos regenerados quando a gente crê e reconhece. Somos pecadores, precisamos de Cristo. Nascemos de novo, somos regenerados. Mas recebemos o dom do Espírito. O que é dom do Espírito, irmãos? É Deus um conosco. É o Senhor habitando em nós. Nós agora somos um com Deus, com Cristo, porque Ele habita em nós. Nós passamos a ter, irmãos, a mente de Cristo. O homem natural, esse mesmo texto que eu falei, que ele não entende as coisas de Deus, ele consegue entender as coisas dos homens, os pensamentos dos homens, o que os homens pensam e falam. Mas aquele que nasceu de novo e está em Cristo, ele tem a mente de Cristo. Ele começa a discernir agora as coisas espirituais. Por quê? Porque o Senhor habita em nós e Ele fala conosco. Os irmãos têm experimentado isso? O Espírito Santo em você? Deus
em você. Não é apenas o Deus conosco que a gente gosta de falar nesse período de Natal, falando do Emanuel, do Deus que se fez carne, habitou entre nós. Eu quero saber se ele está em você. Se você já nasceu de novo. Porque senão o Natal vai ser apenas comemoração e festa. Mas o sentido do Natal é Jesus nascer em nós. No nosso coração. Você já nasceu de novo? Já foi regenerado? O Espírito Santo habita em você? Gálatas capítulo 5, irmãos. Se é que isso aconteceu com a gente, nós precisamos andar no Espírito. Temos andado, irmãos, no Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você está sendo muito dominado pela carne? Se você já foi regenerado e nasceu de novo, está na hora de você começar a andar no Espírito, porque ele habita em você. Não apagueis o Espírito, diz a palavra. Não entristeceis o Espírito. Andai nele, na dependência dele, em comunhão com ele. É isso que diz o texto. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ei, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Nós não somos mais escravos do pecado e nem da carne. A carne foi morta lá na cruz. Jesus e nos deu nova vida. Precisamos entender isso, irmãos. Nós podemos agora andar no Espírito. Nos fortalecer no Espírito. E não andar na carne. É isso que a palavra está dizendo. A palavra de Deus para nós nesta noite, irmãos, é para que eu e você pensemos nisso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Olha o que diz. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Olha só. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Quem manda no meu corpo? Quem manda em mim? Não sou eu, não é você mais. Você pertence a Deus. E você precisa lembrar que o Espírito Santo habita em você. O contexto aqui fala o seguinte: pode o Espírito habitar em você e você se envolver com prostituta? Pode o Espírito habitar em você e você ser um adúltero? Pode o Espírito de Deus habitando em você e você ser um mentiroso? Não, não é possível. Por isso eu perguntei, você foi regenerado, você nasceu de novo, você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você? Tem feito diferença? Irmãos, isso é tão sério porque a gente ouve tanta gente por aí, não estou falando dos irmãos aqui, que muitos aqui eu conheço. Mas a gente vê por aí fora, irmãos, quanta gente dizendo ser crente. E são adúlteros, são roubadores, são desonestos. São caluniadores, são mentirosos, são usurpadores. E dizem que tem o Espírito de Deus. Não é possível. Não. Se nasceu de novo, não. Nós somos de Deus. Deus habita em nós. Ah, mas a carne é fraca. Você precisa fortalecer o Espírito e não ser dominado por ela. Não é porque você sentiu um desejo que você vai fazer. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo. Se você está em Cristo, você foi liberto. Amém. Não é escravo, nada não. Nada mais te domina. Crente com vício, do diabo.
E é mentiroso. Tire isso da sua mente. Eu não consigo parar com isso. Eu não consigo deixar de fazer isso. Consegue sim. Consegue sim. Você não é mais escravo. Você foi. Jesus morreu por você lá na cruz, te libertou. Não tem mais essa conversa. Você foi livre. E você deve viver essa liberdade em Cristo. É claro, você precisa buscar isso. Lembra que eu falei da regeneração? A regeneração é imediata, é na hora. Você crê em Jesus, reconheceu que é pecador e que Ele é Salvador, você nasce de novo, você é regenerado, instantaneamente você se torna filho de Deus, nascido de novo. Só que agora vem a santificação. E aí é o processo, crescimento espiritual. Você precisa desenvolver. Aí entra a participação sua. Não adianta você ficar assim, Deus, santifica a minha vida. Mas você não lê Bíblia, não ora, não busca Deus, não jejua e não foge do pecado. É igual casalzinho de namorado, né? Casalzinho de namorado, que passa dos limites e eles são crentes. Eles são crentes. Eles amam a Deus e se amam, é claro. E aí o fogo acende ali, não é? Aí o casalzinho de namorado, eles acabam passando dos limites e eles pecam. Aí eles procuram o pastor, procuram o presbítero, procuram o irmão, procuram alguém que chora, pede perdão, arrepende e pede a Deus que ajude tudo. E aí eles oram, o pastor ora, o presbítero ora, todo mundo ora. E eles oram e choram e aí se sente aliviado porque receberam, né, o perdão e tudo. E aí daqui a pouco caem de novo. O que eles têm que fazer? Não fiquem sozinhos no escuro. Não fiquem namorando sozinhos. Pega fogo. Namora com gente perto. Não precisa talvez ficar lá colado, né? Aquela vela. Não precisa. Mas alguém que está por perto. Não namora sozinho. Não fica em casa sozinho. Não viaja sozinho. Não vai para apartamento ou para casa sozinho. Vai cair. Vocês estão entendendo? Você quer santidade? Foge da tentação, Foge. Você sabe que se assistir aquele determinado programa que vai te fazer pecar, não assiste, não adianta você ficar orando, Senhor, eu não quero pecar, me ajuda, Pai, e tal, só que você assiste. Você vai cair. Você sabe que se você ficar com a sua namoradinha lá, com o seu namoradinho sozinho, vai passar dos limites se estiver sozinho. O que você tem que fazer? Não é só orar. Se afasta um pouco. Se afasta. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Entra a participação sua. Santificar a sua vida. Nós somos templos do Espírito Santo. Eu quero chamar a sua atenção agora e lá para Romanos, eu quero terminar. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. No capítulo 8, por exemplo, ele vem e fala que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós somos alcançados por esse amor de Deus que nos transformou. Só que é preciso que eu e você entendamos que a gente precisa buscar, já que nascemos de novo, já que fomos regenerados, o Espírito Santo habita em nós, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Espírito. Nós dependemos do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. Lembra, um tempo aqui nós estudamos sobre o Espírito Santo, conhecemos o Espírito Santo, aprendemos sobre a importância de ser cheio. E ser cheio, na linguagem de Efésios capítulo 5, não é buscar ser cheio, é continuar sendo cheio, é manter-se cheio. Ou seja, em comunhão com Deus e buscando poder. Há um texto da palavra de Deus lá em Marcos que diz que se você que é pai e sabe dar boas coisas aos seus filhos quando pedem, quanto mais o nosso Pai não nos dará do seu Espírito se a gente pedir. Ali ele está falando do poder que nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo para que a gente agrade a Deus, para que a gente vença a carne. Nós não somos mais dominados pela carne. Olha o que diz aqui em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 7, por exemplo, diz assim: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, olha só, irmãos, os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Nós não estamos mais na carne, irmãos. Nós nascemos do Espírito. Se de fato, aí entra a questão, né, irmãos, que eu perguntei no início da palavra. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Por isso que eu perguntei, o Espírito Santo habita em você? E se alguém não tem, olha como que é sério, irmãos. E se alguém não tem, versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Estão percebendo? Nascemos de novo, recebemos do Espírito de Deus, estamos em Cristo, somos filhos de Deus. E o Espírito habita em nós. E se o Espírito habita em nós, não somos mais carnais. Entendeu? O carnal aqui é o homem natural e o homem espiritual. Nós não somos mais natural, nós somos espirituais. Então eu não vivo mais na carne, mas eu vivo no Espírito. Por quê? Porque eu nasci de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E aí eu preciso, já que estou nele, e se de fato ele está em mim, eu devo andar assim. Se porém Cristo está em vós e o corpo na verdade está morto, entenderam? O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. No capítulo 7, irmãos, vamos olhar no versículo 18, 19, 20, olha como que é interessante. Paulo dizendo assim, porque em mim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. O que Paulo está falando? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Por causa da carne. Mas se eu estou em espírito, eu posso fazer a vontade agora de Deus. E aí o que a gente não pode descansar, irmãos? É dizermos que estamos em Cristo, que fomos regenerados, que nascemos de novo, e vivermos na carne como se isso fosse normal. Não é não, irmãos? Não é não. Você é crente, você é filho de Deus. Você é santo. E o Espírito Santo habita em você. Em nós precisa resplandecer a glória de Deus, de alguém que foi regenerado. Somos filhos de Deus, irmãos. Nós precisamos compreender isso. Só que, é claro, o próprio texto de Romanos, e eu estou terminando de verdade, irmãos, eu aprendo aqui que por meio do Espírito é que eu sou fortalecido. E eu preciso, então, entender e buscar isso. Olha o versículo 13. O versículo 13 diz que nós recebemos força dele. Olha só, o 12 diz, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não precisamos mais viver assim. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito... Olha só, irmãos, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem tem que dominar na nossa vida, irmãos? É o espiritual, não é o carnal. Não é a vontade da carne. A vontade da carne, às vezes, é dormir. A vontade da carne, às vezes, é fazer qualquer coisa. A vontade da carne é ir para não sei para onde. Mas a vontade de Deus, do Espírito, é qual? Amá-lo, servi-lo, buscá-lo, obedecê-lo. Amar o irmão, perdoar o irmão, ter misericórdia, compaixão. A carne diz, que é isso? Vai dar confiança? Vai ser bobo? Vai perdoar de novo? Que é isso? A carne fala isso. Mas o Espírito diz, não, perdoe, ame, tenha misericórdia, tenha compaixão, porque eu tive de você. Os irmãos estão percebendo? E a recomendação do apóstolo Paulo é justamente essa. O versículo 13 diz que nós recebemos força do Espírito para vivermos de uma forma que glorifique e agrade a Deus. O 14 diz que Ele que nos guia. Por isso que eu perguntei, irmãos, somos regenerados, nascemos de novo, o Espírito habita em nós? Quem que está te guiando?
O texto diz que o Espírito Santo nos guia. Nós não precisamos fazer a vontade da carne, irmãos. Fazer aquilo que não agrada. Ou nem querer saber aquilo que agrada. Não, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Está aí no versículo 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quem você é guiado? É pelo Espírito? Então você é filho de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nosso Deus é nosso Pai, que nos ama, nos guia, nos orienta e nos recebe. E a gente deve ser guiado por Ele. Olha o versículo 16. Testifica com o nosso espírito. Olha só, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Teve um dia desse, eu perguntei aqui, você é filho de Deus? Como é que você sabe disso? Você precisa saber. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que morreu em Adão, mas reviveu em Cristo. Quando nós cremos, fomos regenerados, o nosso espírito reviveu. E agora com esse espírito vivo, o Espírito de Deus diz para o meu espírito que está em Cristo, porque nasci de novo, fui convertido, sou filho de Deus. Ele me ama, me santificou e separou para Ele. Logo, esse amor de Deus me constrange, irmãos, a ser guiado pelo Espírito e fazer a vontade de Deus. A gente começa a ter vergonha de fazer o que é errado, irmãos. A gente começa a ter vergonha de pecar. Às vezes o pecado é gostoso, é bom, mas você começa a ficar com vergonha de Deus, desse amor tão grande, Ele vem, te constrange, quebranta, e aí você pega e fala, não faço mais. E pronto. Eu não consigo. Repreende, porque isso aí é do inimigo, esse negócio na sua cabeça de não consigo. Consegue, você é filho de Deus. Olha o versículo 26, irmãos. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Olha o 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Por isso, se tiver alguma coisa na nossa vida, algo que às vezes a gente está tendo dificuldade, irmãos, é só você buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos buscar esse poder que está acessível a nós, por meio de Cristo Jesus, irmãos, que nos comprou com seu sangue. Nós agora somos filhos de Deus. Fomos regenerados, nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós, irmãos. E nós devemos viver em novidade de vida, devemos viver de maneira que glorifique e agrade a Deus. E não a você mesmo ou aos homens.